Olá, pessoal, bem-vindo à aula 2. Hoje nós vamos fazer uma revisão de cálculos de aritmética, aqui, ó, aula 2, dentro da nossa programação, para dar um maior embasamento para as aulas de estatística, para a aprendizagem de estatística, ok? Vamos lá? Nessa aula 2, nós vamos dar um foco principal para a unidade racional. Ou seja, nós vamos estudar esses termos todos que você está vendo nesse slide. Razão, proporção, fração, número decimal, porcentagem e escala. Todos esses termos são importantes no estudo de estatística. No que se refere à unidade racional, nós vamos ver dois autores que eu gosto bastante, Terezinha Nunes e Bryant, de 2009, que eles abordam o conceito de número racional por meio de 5 aspectos que podem ajudar na significação do racional em forma de fração, que é um termo que nós vamos utilizar demais em estatística. Então, eles falam sobre o número racional em forma de número, relação parte-todo, medida, quociente e operador. Esse próximo artigo de 2016, ele merece uma leitura, pois trata da importância do professor e do aluno entenderem o significado da unidade racional. Esse artigo foi feito com estudantes da pedagogia e apresenta reflexões e vários exemplos sobre a unidade racional contínua e discreta. Mesmo que você domine esses conteúdos e sua didática de ensino, é importante que leia e estude cuidadosamente esse artigo. Frações e decimais, compreender para ensinar números racionais. Vamos ver o conceito de razão, que é expresso em fração. Quando a gente compara duas medidas, dois valores, nós estamos determinando uma relação entre esses valores. Quando essa relação é determinada por uma divisão, a gente chama de razão. E aí, nós podemos representar assim: A está para B, ou A dividido por B, ou A sobre B, ou A sobre B, que são as formas de a gente expressar matematicamente essa razão. Vamos ver um probleminha para entender o conceito de razão. Suponha que Luzia possua R$20 e Márcia R$80. Qual é a razão do que Luzia possui para o que Márcia possui? Nós podemos observar que Luzia tem 1/4, tem a quarta parte do que Márcia tem. Por isso que nós representamos assim, ó. 20 está para 80, assim como 1 está para 4. Ou seja, você pode perceber que 80 é 4 vezes 20. Se eu cancelo 20 com 20, eu obtenho 1/4, certo? Ou seja, 20 80avos e 1/4 são razões semelhantes. Bom, assim, a gente vê o conceito de razão aplicado a um problema. Mas para você conceituar razão, é preciso resolver problemas que envolvam razão, de preferência do seu cotidiano. Aí vai ficar tanto fácil para você quanto para as crianças entenderem isso. Bem, agora nós vamos ver outro conceito, proporção. Será que esses desenhos são proporcionais? Ou seja, será que o retângulo menor é proporcional ao retângulo maior? Para verificar isso, vamos calcular a razão entre as medidas dos lados de cada retângulo. No primeiro desenho, a razão entre os lados é 1/2. Por quê? Porque 5 dividido por 10, 5 dividido por 10, que é igual a 5 décimos, é igual a 1/2. E 2 dividido por 4, que é 2 dividido por 4, é igual a 1/2. Ou seja, as razões dos dois desenhos são equivalentes, ambas têm o mesmo valor, 1/2. Então, nós dizemos que essas figuras são
proporcionais. Por quê? Porque as suas razões são equivalentes. Quando duas razões são equivalentes, dizemos que são proporcionais, ou seja, 5 décimos é igual a 2 quartos. Logo, estamos diante de uma proporção. 5 está para 10, assim como 2 está para 4. Pense em objetos na sua casa ou no seu trabalho que podem ser proporcionais. Esse é um resuminho do que nós acabamos de ver. Um outro conceito muito usado em estatística e que usamos na leitura de mapas, plantas e maquetes é o conceito de escala. Analisando esses mapas, podemos entender que 1 centímetro no mapa significa 50.000 centímetros no contexto real. E no mapa da direita, 1 centímetro representa 10.000 centímetros. Antigamente, utilizava-se muito a regra de 3, mas o conceito de proporcionalidade é mais significativo e é uma das principais habilidades a serem desenvolvidas na aprendizagem matemática. Vamos ver um probleminha onde a gente utiliza o conceito de escala. Qual a distância real entre duas escolas de uma mesma cidade, se, em um mapa, essa distância marca 12 centímetros? Bom, aí depende da escala. Todo mapa tem que ter uma escala. A escala em um mapa indica a razão entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais. Então, falta o que nesse problema? Falta informar a escala na qual o problema foi feito. Bom, aí já dá para resolver esse problema. Assim, se no mapa marca uma escala de 1 para 300.000, isso indica que cada 1 centímetro no desenho do mapa corresponde a 300.000 centímetros no real. Como eu já disse anteriormente, antigamente utilizava-se muito a regra de 3 para resolver essas questões de proporcionalidade. Ainda muita gente utiliza. Por exemplo, a gente faria assim: 1 está para 300.000, assim como 12 está para x. Multiplicava em cruz e aí fazia x é igual a 12 vezes 300.000, que é igual a 3.600.000 centímetros, porque era a medida que estava sendo considerada, que é igual a 36 quilômetros. Bom, mas o conceito de proporcionalidade que a gente procura desenvolver nas crianças hoje, ele é mais significativo, é uma das principais habilidades a serem desenvolvidas na matemática, como eu já comentei com vocês. Assim, a gente utiliza o conceito de razão equivalente para cálculo de escala. Então, a gente pensa assim: aqui eu tinha 1, aqui eu tenho 12. Então, para 1 virar 12, eu multipliquei por 12. 1 vezes 12 deu 12. Então, se eu multiplicar 300.000 por 12, eu vou achar uma fração equivalente. E dessa forma, eu encontro o valor de x. Então, x é igual a 12 vezes 300.000, que é igual a 3.600.000 centímetros, que é igual a 36 quilômetros. Mas, Ana, você pode me perguntar, como é que você transformou 3.600.000 centímetros em 36? Bom, é estranho falar 3.600.000 centímetros. Então, nós transformamos essa medida em quilômetro. Olha o nosso cálculo aqui. 1 metro é igual a 100 centímetros. 100 metros é igual a 10.000 centímetros. 1.000 metros é igual a 1 quilômetro, que é igual a 100.000 centímetros. Logo, 3 quilômetros é igual a 300.000 centímetros. Bom, isso é apenas uma revisão de transformação de medidas usando a proporcionalidade. Eu sei que muita gente já sabe esse tipo de cálculo, já conhece, já domina, mas é importante que a gente faça uma revisão até para as pessoas que estão com mais dificuldade, ok? Bom, agora nós vamos estudar um pouquinho mais sobre proporcionalidade. Vamos nos questionar. Eu estou dirigindo. Quanto mais quilômetros eu percorro em uma estrada, mais combustível eu gasto, certo? Maior a distância, maior meu consumo, certo? Quanto
quanto maior a parede que devo construir, mais tijolos eu preciso, certo? Então, nessas duas situações, eu estou lidando com grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quando aumento do valor de uma, levo ao aumento do valor da outra. Mais distância implica em mais combustível. Mais parede implica em mais tijolos. Agora vejamos outra situação. Outras situações. Se eu tenho um trajeto a percorrer, quanto mais eu corro, menos tempo eu gasto, certo? Agora veja o segundo exemplo. Quanto maior o desconto, menor o valor final a pagar. Confere? E quanto mais gente na pista, menor o espaço para dançar. Certo? Então, o que vocês acham? Em cada situação, dessas três situações, as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Então, dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma leva à diminuição da outra. Agora, nós vamos ver uma explicação aqui esquematizada de grandezas diretamente proporcionais e de grandezas inversamente proporcionais. Então, nesse primeiro exemplo, quanto maior o espaço percorrido, os quilômetros percorridos na estrada, maior é o consumo de combustível. Quanto maior o tamanho da parede que eu tenho que construir, maior a quantidade de tijolos. Então, como aumentando uma, aumenta a outra, aumentando uma grandeza, aumenta a outra, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, vejamos esse lado de cá. Eu tenho uma velocidade que está aumentando percorrendo o trajeto na direção de um carro e o tempo diminui. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo que eu gasto para percorrer determinado trajeto. E aqui, quanto maior o desconto, menor é o valor final que eu tenho que pagar. Então, a gente diz que essas grandezas são inversamente proporcionais. Você pode me perguntar, Ana, mas como é que eu faço os cálculos de uma forma bem prática quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais para descobrir essas incógnitas, né? Esse X da questão aí. Então, vamos ver uns exemplos aqui que nós temos práticos, tá? Aqui, por exemplo, você sabe que para percorrer 300 quilômetros, você gastou 30 litros de combustível. Então, quantos quilômetros você vai percorrer se você tiver 50 litros de combustível? Quanto que você vai conseguir percorrer? Se manter a velocidade constante, claro. Então, você faz assim, 30 está para 50, 30 está para 50, assim como 300 está para X. Vamos supor que você não soubesse que aqui é 500. Então, você faz, aplicando a proporcionalidade, você faz 30 vezes 10 dá 300, 50 vezes 10 dá 500. Então, x é igual a 500. Ou você aplica a regra de 3. X multiplica em cruz. X igual a 300 vezes 50, dividido por 30, que dá 500. Bom, uma outra forma agora é para grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos supor que você tenha um trajeto de 500 quilômetros para percorrer e você esteja no seu carro dirigindo a uma velocidade de 100 quilômetros por hora, você vai gastar 5 horas para percorrer esse trajeto. Mas se você diminuir a velocidade para 80 quilômetros, quanto tempo você vai gastar? Claro que você vai gastar mais tempo. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Quando acontecer isso, você tem que inverter o cálculo. Então, ó, 100 está para 80, assim como x está para 5. Em vez de ficar 5 está para x, você faz x está para 5, para descobrir esse valor aqui. Nesse caso, para fazer a proporcionalidade, vai ser mais difícil de você fazer. Que 80 vezes o que vai dar 5. Então, você pode aplicar a regra de 3 e vai fazer x é igual a 100 vezes 5 dividido por 80, que vai achar 6,25. E aí você percebe, aqui a grandeza é diretamente, você faz o cálculo direto. Aqui a grandeza é inversamente, você faz pelo cálculo inverso.
Vamos ver esse probleminha. Se o preço do litro de gasolina custa R$ 6,30, quanto custará para encher um tanque de 55 litros? Vamos montar o quadrinho da proporcionalidade. 1 litro, 6,30, 55 litros, X. Note que conhecemos 3 números e queremos conhecer o quarto número, que é o X. Esse quarto número também é conhecido como a quarta proporcional. Vamos agora à resolução. 1 está para 55, assim como 6,30 está para X. 1 vezes X é igual a 55 vezes 6,30, que dá R$ 346,50 para encher o tanque. O tanque cheio custará esse valor. Então, aumentou a quantidade de litros, aumentou o valor a ser pago. Grandezas diretamente proporcionais. Um problema clássico é esse, de os pedreiros construindo um muro. Se 3 pedreiros trabalhando constroem um muro de uma escola em 10 dias, em quantos dias 6 pedreiros construiriam o mesmo número trabalhando no mesmo ritmo? Ou seja, vai aumentar o número de pedreiros, deve diminuir o número de dias, claro. Observe que utilizamos 2 setas, uma para cima e outra para baixo. Uma para o número de pedreiros e outra para o tempo gasto. A seta para baixo indica que o tempo diminuiu de 10 para X. Veja que mesmo eu não sabendo ainda quanto tempo será, eu posso garantir que o tempo será menor do que 10 dias. Porque se com 3 pedreiros eu preciso de 10 dias, com mais pedreiros, eu preciso de menos de 10 dias, certo? As setas orientadas para sentidos diferentes mostram as grandezas inversamente proporcionais. Assim, isso inverte a proporção. Vamos para os cálculos. 3 vezes 10 é igual a 6x. Assim, x é igual a 30 dividido por 6, que é igual a 5 dias. Ou seja, aumentando o número de pedreiros de 3 para 6, o muro seria construído em 5 dias. Aumentou a quantidade de pedreiros, diminuiu o tempo da construção. Grandezas inversamente proporcionais. Bom, continuando, ainda antes de entrarmos no estudo do método estatístico para fazer pesquisa científica, nós precisamos rever um conceito fundamental, um conteúdo fundamental para o estudo de estatística, o cálculo de porcentagens. Para começar, vamos pensar que esses conteúdos básicos que estamos vendo aqui estão contemplados na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, do 5º ano do ensino fundamental, ou seja, nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, aqui você pode ver ensino fundamental, deixa eu pegar o ponteiro aqui, ó. Ensino fundamental, 5º ano, matemática, habilidade 6. Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100%, respectivamente, a 10ª parte, 4ª parte, metade, 3/4 e 1/3, para calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculador em contextos de educação financeira, entre outros. Então, observe que o 10% está relacionado à 10ª parte, 25% à 4ª parte, 50% à metade, 75% a 3/4 e 100% ao inteiro. Ainda no 5º ano do ensino fundamental, na área de matemática, é preciso dominar a habilidade 12, que é resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre 2 grandezas, para associar a quantidade de um produto
quanto ao valor a pagar, alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. Aqui você vai precisar trabalhar a questão da razão, da proporção da escala para contemplar essa habilidade 12 aqui do quinto ano. Ainda no quinto ano, na habilidade 13, diz o seguinte: resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade entre duas partes desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de maneira que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes. Olha só a importância de estudar razão, escala, proporcionalidade e porcentagem. Esses termos que a gente está precisando deles para estudar estatística com compreensão, eles são trabalhados no quinto ano de ensino fundamental. Então, é importante, é fundamental que você domine esse conteúdo, já que você vai precisar dominar essas ideias matemáticas para trabalhar com seus alunos no quinto ano do ensino fundamental, ok? Ficam disponíveis para vocês 2 apostilas organizadas pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, uma para aluno e outra para o professor. Elas trazem atividades que podem ser úteis para você fazer uma revisão do assunto. O estudo de estatística envolve muitos dados expressos em porcentagem, então é bom você dominar esse assunto, certo? Essas 2 apostilas tratam de frações e de números decimais, operações com decimais, etc. Em estatística, nós vamos ver muito cálculo de porcentagem de quantidade. Então, vamos ver um exemplo aqui, vamos ver um problema. Suponha que meu salário seja de R$2.000 e eu receberei um aumento de 12%. Quanto passarei a receber? Porcentagem é uma razão com o denominador sempre igual a 100. Desse modo, nós podemos fazer... em vez de 12%, a gente pode escrever 12%, ou seja, 12%. Portanto, 12% de R$2.000 é igual a 12 centésimos de 2.000, ou seja, vezes 2.000. Então, é 12 vezes 2.000 dividido por 100. Então, meu aumento vai ser de R$240. Então, o meu novo salário vai ser de R$2.240. Será prudente fazer um resumo dos principais conceitos vistos na aula de hoje. Fica como uma atividade de fixação da aula 2 a análise dessa reportagem sobre desemprego, publicada em 2018. O desemprego fica em 12,2% em janeiro de 2018 e atinge 12,7 milhões de pessoas. A ideia é que você procure resolver e responder essas 5 questões que eu estou aqui citando para vocês. Na aula de revisão, você poderá conferir seus cálculos, ok? Assim você terá um tempo para suas resoluções, um tempo maior. Bom, chegamos ao fim da aula 2 de estatística, com uma revisão de cálculos básicos de aritmética. Bons estudos, boas leituras e até a próxima!